Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs da rede da internet, tudo bem com vocês? Comigo tudo maravilha, graças a Deus. E estive um pouquinho sem voltar, né, pra estar gravando o vídeo, mas graças a Deus hoje eu estou de volta. Muito feliz, agradecida ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo é para a glória e honra dele, mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês que tem prestigiado, tem parado o seu tempinho para poder estar vendo os meus vídeos, viu? Continue vendo, dá o seu joinha, compartilha a minha história para chegar diante de pessoas que estão precisando de se elevar a sua fé e seja abençoada por ver minha história, que é dessa forma, né, que acontece a nossa fé elevada, quando nós vemos bênção que provém do céu, que Deus realiza na vida do povo na terra. Mesmo? Coisa linda. Então, hoje eu quero estar aqui falando um pouquinho com vocês, que eu senti no meu coração, e eu creio que veio do Senhor Jesus. Há uns dias, né, eu quero ter um pouco parada, né, demorei a retornar para estar colocando meu vídeo novamente no YouTube, mas a correria, né, e o tempo passa tão rápido e a gente acaba perdendo tempo, né, e a gente não pode ficar dessa forma. E então, hoje eu quero falar, hoje o meu vídeo é voltado mais para as pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus, mas não impede que você que não aceitou ainda, veja o meu vídeo, viu? Veja do comecinho até o final, para você ver que Deus é maravilhoso, realiza as obras em nossas vidas. Um momentinho, deixa eu abrir essa janela aqui. Então, aí, o que eu quero falar? A respeito de pequenas experiências que eu vivi nesse tempo que eu estou na presença do Senhor Jesus. E é bom, né? Porque é coisas assim que a gente aprende e passa outras pessoas também vendo e aprendendo também. E é uma grande responsabilidade nossa, de quando a gente aceita o Senhor Jesus e vem para a presença dele, nós recebemos do Senhor um desejo de pregar sua palavra, de falar de Jesus Cristo, porque é para isso que o intuito de Deus é para isso, chamar, nos capacitar, nos ensinar e mandar que a gente obedeça o ID dele, né, para poder granjear almas, né, que estão precisando de vir para a presença do Senhor Jesus. E as experiências que eu tive é algo assim bastante séria, né, bastante assim muito importante que a gente seja atenta à voz do Senhor Jesus, à voz do Espírito Santo. Primeiramente eu quero ler uma palavra que se encontra aqui em São Marcos, né, uma palavra muito conhecida de todos, né, que conhecem a palavra de Deus. Diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta palavra é uma palavra bastante forte, né? É uma palavra que mexe com uma pessoa, né? Porque muitas das vezes a gente se depara em ouvir essa palavra e às vezes pensa que é uma afronta, né? Mas não é. Comigo mesmo aconteceu. Uma vez eu estava na fila do banco e ali eu estava pregando a palavra, entregando folhetinho, falando de Jesus. E eu já tinha aqui entendido, né, que essa palavra aqui, que o Senhor nos manda pregar. Fala para nós, ide, né, para nós pregarmos o evangelho a toda criatura. E aí eu disse ali para uma pessoa, né, e essa pessoa ficou muito brava com o Senhor. E eu percebi assim a forma dele, que ele não estava assim do agrado do Senhor, como uma pessoa verdadeiramente, como um cidadão do céu. Ele não estava. Então, eu não pensei duas vezes em pegar um folheto, entregar para ele e falar essa palavra aqui. E ele ficou bravo comigo, dizendo para mim que eu estava condenando as pessoas. Eu falei, não, eu não estou condenando. É a palavra de Deus que deixa bem claro, né, que quem não crer, que está dizendo aqui, né, quem não crer será condenado. Então,
Essa é a palavra correta, né? Se não crer, é Jesus que falou. Tá escrito aqui por Jesus, né? E então, é, eu fiquei assim, olhando, vendo a maneira dele reagir, por ter ficado enfurecido, né? Por eu falar essa palavra, né? Ela é uma palavra forte, ela mexe realmente, né? Então, que Deus tenha de misericórdia essas pessoas que ela venha entender que a palavra do Senhor não é para condenar, e sim para salvar. Mas muitos não entendem o agir de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, e ali o que eu senti assim do Senhor Jesus está fazendo esse vídeo, meus queridos, é a respeito de assim as experiências que eu tive de falar de Jesus e o que aconteceu com essas pessoas. É muito sério, né? Nós sabemos que aqui também em Atos, está dizendo assim, Atos 4:12, né? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, somente por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus queridos, eu pensei, eu fiquei pensando, né, um certo dia, e comecei a contar quantas pessoas que o Senhor pediu para que eu falasse, né, convidasse para ir para a igreja, falasse do amor dele, que ele o amava e queria salvar e preparar para ir morar no céu. E eu fiquei contando, olha, é muito sério. Eu contei umas 18 pessoas que já não existem mais aqui em nosso meio. E eu fiquei assim pensando, falei, meu Deus, a nossa responsabilidade ela é muito grande. É necessário que nós, né, desprendemos verdadeiramente, verdadeiramente. Às vezes, a gente acha que só podemos pregar o evangelho quando a gente estiver dentro de uma igreja, ou então com uma multidão, né, de pessoas que estão ali entregando, falando de Jesus. Não, é individual também. Às vezes a gente vai num supermercado, a gente vai num posto de saúde, no médico, né, no hospital, e a gente sempre encontra alguém necessitado que Deus coloca no nosso caminho para poder falar do amor dele. Comigo sempre acontece isso, né, porque eu sempre, eu tenho esse desejo, eu amo falar de Jesus, é uma coisa muito boa dentro do meu coração, é uma coisa que Deus colocou, né, e me alegra muito, né, eu sou muito feliz quando eu vou, a gente às vezes Deus faz assim acontecer algo que a gente fica assim envolvida, de repente você fala de Jesus, entrega um folheto e ali você começa a conversar com a pessoa e você fala mais coisa, a pessoa também fala algo pra você, então fica algo assim muito muito gostoso, muito maravilhoso, que eu já senti várias vezes isso. Eu sei que graças a Deus o Senhor Jesus, nesse tempo que eu prego o evangelho, a palavra do Senhor, sempre que nos lugares que eu tenho oportunidade, Jesus nunca me deixou envergonhada. É certo que muitas das vezes você vai falar, vai entregar um folheto, tem pessoas que não querem, né? Porque não é todos mesmo que querem acreditar, né? O inimigo, ele tem impedido as vidas chegar ao encontro da verdade. Isso que é o pior. Coloca medo, né? Não quer deixar a pessoa conhecer a verdade para poder ficar enrolando e quando, né, no certo dia ele catar a alma da pessoa. E então, eu quero contar para vocês uma vez o que aconteceu comigo. Eu fui no médico e chegando lá, eu esqueci, entreguei o folheto pra moça, né, lá, que faz ali as fichas. E quando ela olhou, ela falou assim, olha, a senhora não pode fazer esse exame aqui, a senhora faz em outro lugar. E quando eu olhei o papel, não era nem meu, né? E ali eu tive que voltar pra minha casa, pegar o outro papel que era o verdadeiro, que era o meu, pra retornar pra fazer o exame. Mas fiquei tranquila, peguei o ônibus, retornei pra minha casa, peguei o papel, tomei o ônibus novamente e cheguei. E antes de eu chegar lá no lugar que eu tinha que fazer o meu exame, foram descendo pessoas. E já estava no penúltimo ponto, né? Vinha vindo um rapaz, né, saindo de dentro do ônibus e em direção a Cataca, eu estava no último ônibus, no último banco do ônibus. E ele olhou pra mim assim e deu um sorriso, né? Quando eu olhei pra ele, eu falei assim, meu Deus, é uma maneira assim que eu tenho já de poder falar de Jesus pra ele, né? E ali ele é uma pessoa que a gente vê que entrou um espírito do mal nele, né?
E ele ficou de uma forma, achando que ele tá certo, mas que Deus não se agrada. Eu não vou dizer assim totalmente o que ele é, mas quem entende vai entender. E ali eu peguei, já levantei do meu banco, peguei o folheto e falei para ele que Jesus a ama, Jesus queria transformar, dar um grande livramento para ele. Ele foi muito gentil comigo, pegou o folheto, me agradeceu, né? E disse que acreditava e desceu do ônibus. E eu fiquei feliz porque eu percebi que aquele acontecimento de eu ter esquecido pegar o meu papel, não ter confirmado na minha casa, Deus com certeza era aquele momento que ele ia ter fazer eu encontrar com aquela pessoa, né, para poder falar de Jesus. Eu não sei o que aconteceu com ele, se ele como está a vida dele hoje, né? Mas isso é o que a gente tem que fazer, falar para a pessoa e se ela não aceitar, né? Você falou, está livre do sangue do que vai acontecer com aquela pessoa, do sangue dela. E teve um dia, várias outras pessoas que eu falei de Jesus. Teve um rapaz que durou, olha o tempo de vida que essa pessoa tinha, 24 horas. Outro tinha 6 meses, fui fazendo assim a conta, lembrando, né, de cada pessoa. Gente, é muito assim, necessário a gente abrir nossa boca, né? Porque a gente sabe que todos têm, nascer um dia vai descer. E Deus sabe o tempo determinado de cada pessoa. Sabe do meu, sabe do seu, sabe de todas as pessoas. E aí a gente às vezes fica acomodado, desapercebido. Saímos, vamos para os lugares, né? E a gente não fica atento à voz do Espírito Santo, né? Para abrir a nossa boca para falar de Jesus. Eu fico me cobrando, né? Quando eu deixo passar uma oportunidade. Eu não quero, eu quero ser, assim, bastante útil para o Senhor Jesus, porque eu sei que é o nosso dever. É o meu dever, né? Nós sabemos disso. Eu sei que todos que conhecem, que é pregador da palavra, que leva o evangelho, sabe dessa responsabilidade. Mas muitas das vezes, né, eu lembro bem que quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu nunca fui parada para entregar um folheto de uma pessoa. Eu fiquei parando, analisando, falei, meu Deus, a gente é muito falho, né? Precisamos mesmo fazer, lembrar e que Jesus nos deu uma responsabilidade e fazer o ID dele. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas, né, que se eu não falasse, né, e eu tinha que falar, porque é ordem de Deus falar, porque eu não saberia quanto de tempo de vida aquela pessoa tinha. Esse rapaz que tinha 24 horas, eu cheguei nele, eu tive a oportunidade de falar pra ele umas 2 vezes, mas como ele era pessoa mexia com coisas erradas, eu comecei a pensar que ele estava querendo fazer coisas erradas comigo, porque toda vez que eu saía da minha casa, eu encontrava ele na rua. E eu comecei a perguntar pra Deus, Deus, o que tá acontecendo com esse rapaz? Toda vez que eu saio, eu tô encontrando ele. Deus queria que eu falasse algo para ele, eu não tinha entendido. Quando foi a última vez, a terceira vez que eu encontrei ele de novo, Deus falou assim, ó, chega nele e fala pra ele que a oportunidade não bate todas as vezes na nossa porta. Essa palavra Jesus me pediu pra mim falar pra ele. E eu falei, tinha outros amigos lá com ele, ouviu o que eu falei. E ele era um rapaz passado os caminhos do Senhor, estava nos caminhos errados. E Deus estava dando oportunidade para ele. Quando eu acabei de falar, ele só olhou para mim e confirmou assim, tudo bem. E quando foi às 9 horas da noite do outro dia, eu recebi a notícia que tinham dado um tiro nele e ele morreu na hora, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade. A gente tem que se preocupar com isso muito, né? Porque cada dia que passa, o tempo passa. E às vezes nós saímos da nossa casa para fazer algo, né? E a gente passa tantas pessoas por nós, né? E às vezes a gente não tem acessibilidade de abrir nossa boca e falar do amor de Jesus, né? Que eu venha me desprender, que eu venha me preocupar mais com esse negócio, primeiro é para mim, né? E você também, meu irmão, minha irmã, que já aceitou Jesus e sabe da sua responsabilidade. Nós sabemos que Jesus nos chamou, nos capacitou e nos ensina a palavra dele para esse o decreto de Deus, né? O que ele quer é as almas, né? Então nós temos que se preocupar com isso. Que Deus abençoe você, né? Eu senti, há dias que eu tava com desejo de gravar um vídeo falando disso, né? Porque essas 18 pessoas que foi pessoas que eu fui assim lembrando de cada uma, né? Imagina outras que já aconteceu, né? Porque quantas pessoas, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu já não entreguei um folheto, eu já falei de Jesus, eu não sei da vida dela hoje.
né? Então, que Deus venha nos abençoar, nos dar força a cada dia, sabedoria do céu, nos fazer entender que esse é o caminho, né? Procurar obedecer à voz do Senhor Jesus, o ID dele, né? É para todos, né? Que já conhecem o Senhor Jesus. Deus abençoe você grandemente, viu? Fica na paz e até outro vídeo. Obrigado, viu? Dá um joinha aí, compartilha os meus vídeos, você que tá aí me assistindo, que é meu inscrito, já é inscrito aí no canal, né? Compartilha com seus amigos, né? Para que Deus possa abençoar outras vidas também, através da nossa história, né? Histórias, a minha história, né? E possa chegar em diante de pessoas que precisam de ouvir a voz de Deus, que nós somos canais, né? É Jesus que fala isso, somos usados na terra para poder levar a palavra do Senhor Jesus. Mesmo é dessa forma, né? De pessoas vendo, através de ouvir as mensagens, as pregações, as coisas que acontecem, que Deus faz, é que vai fazer crescer a nossa fé e acreditar que existe um Todo-Poderoso que peleja por todos na terra, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e a gente possa entender isso. Fica com Deus. Obrigada.